aqui concluir com a fala de Paulo Henrique Amorim, que tem um valor histórico excepcional, tá no meu Twitter para você ajudar a disseminar. Então, primeiro aqui no vídeo, eu acho que não tem importância agora, dá para rever. É a primeira vez em que eu falo no programa do Umbrella Deal, na presença de Piero Leiner e Pepe Escobar. E aí, na sequência, o pessoal, mais uma vez, viva o trabalho em rede, viva a Web 3.0, encontrou o testemunho de Paulo Henrique Amorim sobre a operacionalização no âmbito de Bretton Woods, das instituições de Bretton Woods, do Umbrella Deal. Vamos ouvir aqui atentamente. Pois. Eu sublinharia alguns documentos que eu tenho aqui, por exemplo, da negociação do então candidato à presidência da República, Fernando Henrique Cardoso, com o Fundo Monetário Nacional, quando ele não tinha um plano real. Ele foi ao Fundo Monetário com um papel em branco na mão e vendeu o plano real ao Fundo Monetário. O Fundo Isso Monetário, em 1993. ele era ministro da Fazenda, ele era ex-ministro da Fazenda. E eu conto como o Fundo Monetário aceitou o plano real que não existia, porque o Fernando Henrique prometeu algumas coisas ao Fundo Monetário, e eu mostro aqui quais são essas coisas. Ele prometeu uma privatização forte. Qual que é a página? Quem Bom, sabe eu consigo mostrar Vamos aqui. ver se eu consigo achar aqui. Tá, pode contando Tá que a aqui. gente vai Olha, descobrir. achei. Tá aqui a página. Tá aqui a página. E aí a gente mostra o documento. Eis aqui o documento. Tá aqui o documento. O que o Fernando Henrique prometeu ao Fundo ele Monetário prometeu? Nacional? Ele prometeu um ajuste fiscal com privatização. Pode levantar Forte. o livro um pouquinho para dar leitura. Isso, com privatização forte. E Como é aí que é? ele ia Você estava privatizar. cobrindo Eu estava lá em Washington, acompanhando a reunião. Quando acabou a reunião, saíram ele, o diretor-gerente do fundo, o Michel Candesus, e o presidente do Comitê dos Bancos Credores, o Bill Rhodes. E eu anotei tudo que eles iam falando. O Michel Candesus, por exemplo, disse que ia apoiar o plano, olha só com que entusiasmo. Oui, sans excitation, favorable. Era um plano que não existia ainda. O Bill Rhodes disse, positivo. Está aqui, Bill Rhodes, presidente dos bancos credores, positivo. Por que eles estavam tão entusiasmados? Porque o Fernando Henrique prometeu um ajuste fiscal com privatização forte, concessão no serviço público de água e gás. Telebrás, ele vai vender, mas precisa mudar a Constituição. Vale do Rio Doce, fica para depois. E a joia da coroa? Petrobras. Sensacional o trabalho em Recortes Duplo Expresso. Muito, vamos lá, voltando aqui. Então, Abacateiro Temporão pegou esse vídeo aqui de Ronaldo Lemos mais uma vez. Então, atenção. Eu achei, registro aqui a coragem do professor da minha alma mater, o ERJ. Tido, né, articulista da Folha, comentarista da Globo News, professor aí, pessoa de destaque nos debates digitais, software livre, campus party, etc e tal. Ronaldo Lemos. Vamos ouvir, eu não sei de quando, não tem a data, mas essa fala dele num programa da Globo News. Muito legal, muito bacana. Hackers, de fato, agindo para o bem, como sempre, que é também o que a gente vê no maior congresso de hackers que acontece em Las Vegas, certo? Exatamente. E onde as urnas eletrônicas foram monitoradas e o que se viu é que o sinal amarelo está aceso. Nenhuma urna eletrônica deixa de ser vulnerável, é isso? É isso, Cecília. O que acontece? Foi realizada há alguns dias a maior conferência de hackers do planeta, que se chama DEFCON, uma conferência que acontece em Las Vegas e reúne não só hackers, mas agentes do governo, advogados, jornalistas, estão lá para pensar na questão da segurança dos sistemas eletrônicos. E a novidade da DEFCON desse ano, que acontece desde 1993, é que eles fizeram uma coisa que eles nunca tinham feito. Eles foram testar a segurança das urnas digitais. Pegaram lá vários modelos, os hackers ficaram testando a segurança daqueles aparelhos e todos, invariavelmente todos, foram hackeados em menos de 2 horas. Então, isso levantou um sinal que para o Brasil não é uma luz vermelha. A gente tem que lidar com calma com essa situação, porque também depois as pessoas ficam achando que isso tem a ver com o Brasil. Não, isso aconteceu nos Estados Unidos,
com alguns modelos, e não é claro se o modelo da urna brasileira específico foi uma dessas que foram testadas ou não. É o fabricante, Exatamente. né, da urna brasileira. Uma das máquinas que foram hackeadas é de um fabricante que fabrica a urna no Brasil. Agora, o ponto principal aqui é o que pode ser feito para melhorar essas condições. Primeiro, transparência e auditabilidade. O recado que essa conferência passa para o mundo e para países que usam urna eletrônica como o Brasil é de que quanto mais uma urna puder ser testada, puder ser explorada, investigada, hackeada para fins de testes, mais segura ela vai se tornar. Então não tem essa história de que a urna brasileira é uma urna singularmente inviolável. Toda urna digital nada mais é do que um computador. E um computador... Só uma interrupção, é a jabuticaba digital, né? Mas o Brasil é uma terra maravilhosa, tem coisas que só ocorrem no Brasil. Só no Brasil as leis da estatística não funcionam e um parlamentar ganha 12 vezes na loteria e 60 indivíduos... Não quer? 30 indivíduos ganham 60 vezes. Então, gente, o Brasil é maravilhoso, assim, é uma terra mágica, né? Literalmente mágica, porque as leis da estatística não funcionam para Mega Sena e para Mega Sena, não funcionam para distribuição dos processos da Suprema Corte do Brasil. E também a urna eletrônica é maravilhosa, é mágica, ela é inviolável ao contrário de todo mundo. E aí que interessante eu ia falar. Uma das urnas violadas nesse teste dos hackers, nessa conferência em Las Vegas, era da Diebold, que é a fabricante, a programadora da urna usada no Brasil. E veja você que coisa, eu vou até antecipar o que eu ia botar aqui embaixo. O Protógenes Queiroz, na entrevista que ele deu à Mariana Godoy em 2017, uma localização não identificada, próxima ao cantão de Genebra, onde ele está protegido pelo Estado suíço, ele fala que ele pegou um técnico da Diebold, que passou para ele como foi os elementos de prova de como se dava a fraude no processo eleitoral brasileiro. Olha a coincidência, né? E consegui identificar um dos fraudadores, denuncia isso ao Ministério Público Regional Eleitoral. Ele admite a fraude? Ele admite a fraude foi feita pela empresa na época em ambiente da Diebold, que é a empresa que fabrica as urnas eletrônicas, que é responsável pelo software das urnas eletrônicas. Ele é um dos técnicos engenheiros operacionais, é um técnico de Osasco, inclusive, e ele falou em detalhes como fraudou a minha eleição e como fraudou outras eleições. Outras eleições. Seguindo aqui, inclusive, comandante Hernandes, aí do coletivo de hackers, ativistas que nos ajudam, ele está aqui até debochando. Ele botou assim, ó, demoraram 2 horas para hackear a urna? Até que é bastante. Agora, comandante Hernandes, 2 horas é para os fracos. O melhor é quando o hacker é o programador ao mesmo tempo. Olha que maravilha. Isso é para os fracos. Vamos continuar aqui, ó. Para ele ter a sua segurança aprimorada, ele precisa estar sujeito a testes de estresse permanentes. Tem que ser o tempo inteiro. Outra coisa, software livre. O software precisa ser auditável, o código precisa ser auditável. A comunidade científica do Brasil tem que estar envolvida nessa questão da auditabilidade. E, por fim, mais transparência. Eu fui no site do TSE procurar os documentos sobre segurança da urna quando eu vi essa notícia, e tudo que eu encontrei foi um diagrama, um gráfico de uma página que não serve para, vamos dizer, para ninguém que tenha um olhar mais científico acadêmico, não serve para absolutamente nada. Enfim, a gente tem um grupo aqui que pode trabalhar nisso, né? Que pode hackear N vezes as nossas urnas eletrônicas. Isso que a Polícia Federal fez na notícia anterior que a gente falou, de fazer um hackathon, né? Reunir especialistas para poder trabalhar no aprimoramento de sistemas de combate à pedofilia. Isso pode ser feito para a segurança da urna também. Você pode pegar a urna brasileira, reunir especialistas da academia, cientistas da computação e falar, pessoal, vamos ver quais são as vulnerabilidades, quais são os tipos de ataque. Então, falta isso no Brasil. Aqui no Brasil, a urna fica protegidinha, ninguém tem acesso a ela, ninguém consegue auditar. E do ponto de vista de segurança da informação, tem que ser exatamente o contrário. Quanto mais testes e quanto mais conhecimento a gente tiver, mais segura vai ser a urna. Coragem do Ronaldo Lemos falar isso em plena Globo, aí não é fácil não. Agora, fica o convite aí, Ronaldo Lemos. Vem tratar disso aqui no programa, fazer um programa especial. Aí, ó, a ideia ao vivo.
chamar Ronaldo Lemos, chamar Diego Aranha, né, que era da Unicamp, e se viu, de alguma forma, impulsionado a sair do Brasil, porque ficava levantando essas histórias. Ele foi uma das pessoas que conseguiu, em uma rodada, hackear com muita facilidade a urna eletrônica brasileira, foi fazer a vida fora, que não tinha, todas as portas bateram para ele depois disso. Está hoje na Universidade de Copenhague. Toda vez que eu chamo o sujeito, não quero mais saber disso não quero mais saber disso. E chamar quem mais? Quem outra pessoa que eu queria chamar? Protógenes Queiroz, convite público, se ele puder, obviamente, isso não prejudicar em alguma medida a segurança dele. Quem sabe ele possa passar o nome do técnico da Diebold, quem sabe até ele tenha gravado esse depoimento documentalmente e tal. Fazer uma live só sobre essa questão, né? Seria interessante. Fica aqui a proposta. Você aprova? Referendo agora na comunidade. Você aprova ou não aprova a realização dessa grande discussão sobre a insegurança da urna eletrônica brasileira? Olha, Ronaldo Lemos, professor da minha alma mater da UERJ, eu também sou muito deferente à transparência. E você, talvez que eu não tivesse tempo, não falou o que aparecia no gráfico da página da Justiça Eleitoral. Mas o Expresso documento danado, ele foi pesquisar, e eu vou colocar aqui, a partir desse momento, na verdade era um conteúdo multimídia, era audiovisual, a sofisticação, muito sofisticado, o que o Ronaldo Lemos encontrou lá na página, simples, singela, ele falou que era uma página, mas era uma página que tinha um vídeo embedado do YouTube. E o Expresso é danado e fez a pesquisa e encontrou. Então, o Ronaldo Lemos, como complementação ao que a Justiça Eleitoral fala sobre a segurança da urna eleitoral eletrônica inauditável e sem contraprova do Brasil. Na verdade, agora será revelado em primeira mão que horas em Brasília, 15 horas e 18 minutos. Essa informação. Isso aqui, ó. Pero mire, es un videocassete muy precioso, no tiene erro, es una buena por ver. La marca es buena, no necesite la garantía soy yo. Sí, es bien barato. Para você que faz questão de japoneses legítimos, a Simp Toshiba está lançando o Toshiba Movie, o vídeo com a maior garantia do país. 2 anos. Simp Toshiba, os nossos japoneses são mais criativos que os outros. Olha, você que é muito novinho, novinha, e não sabe o que é a vida ainda, isso aí foi muito famoso, essa propaganda nos anos 90. E essa expressão lá, garantia sou Joe, ficou super... Mas é o que o Barroso dos 2 milhões e meio, ele fala, lá garantia sou Joe. Eu que tô jovem como é? No TikTok, sou jovem há mais tempo, cheio de botox e ácido hialurônico na cara. Lá garantia sou Joe, não precisa de auditoria, não precisa de código aberto do software, dá até para votar com o celular agora. Olha que maravilha, realmente. Era isso que estava, Ronaldo. Então faltava. La garantia es Barroso. La garantia es Barroso, 2,5 milhões de dólares estadunidenses. Certo? Então foi o que eu entendi por bem complementar aqui nessa publicação. Viva a rede, hein? Muito obrigado. Então, a pessoa aí lembrou dessa fala do Ronaldo Lemos e eu complementei. Eu falei, pois é. Só faltou o Ronaldo Lemos acrescentar a necessidade, eu marquei ele aqui, quem sabe ele já possa ter tomado conhecimento por conta disso. Falei, só faltou acrescentar a necessidade, porque ele falou que tinha que ser auditável, né, e código aberto. Mas, além disso, a necessidade, a possibilidade de recontagem com o papelzinho do Brizola. Né? Mas por que a nova tecnologia prescinde da antiga, da China, falando das civilizações? Pô, os caras inventaram papel milhares de anos atrás. Para que abdicar disso? Que a bunda não prejudica. Aí, veja você, eu complementei com o seguinte, ó, a fabricante em questão, Diebold, é a mesma cujo técnico confessou e exibiu o mecanismo de fraude a Protógenes Queiroz em 2016, conforme ele relata em entrevista concedida em 2017 à jornalista Mariana Godoy. Sabe como eu sou? Marquei todo mundo aqui, tá todo mundo aqui. E aí coloquei o vídeo que a gente reexibiu, resgatamos esse vídeo e reexibimos na última sexta-feira. Né? Aí falei, ó, aqui a fala de Protógenes. Aí botei nota. Já tinha antecipado. O André Roncari disse que não defende a urna eletrônica inauditável e sem a contraprova do papelzinho do Brizola do Brasil.
Certo. A urna mágica, mas é a urna mágica, que nem. É uma terra onde a lei da gravidade. A lei da gravidade ainda funciona no Brasil? A estatística não.